Depois da pausa e vivendo uma boa fase depois da pausa para a disputa da Copa América, o Corinthians está se preparando para a sequência do Campeonato Brasileiro. Sábado, o Timão encara o Botafogo em Itaquera e o professor Carille ganhou algumas boas notícias para essa partida. Veja com Jonas Campos. Apesar de todo esse agito do professor, o clima é de tranquilidade por aqui. Desde o fim da parada para a Copa América, são 8 jogos disputados, com 5 vitórias e 3 empates. Boa fase e boas notícias nesta terça-feira aqui no CT Joaquim Grava. O volante Ralf, recuperado de um problema na coxa, voltou a treinar com o grupo. E o goleiro Walter, que vinha se recuperando de uma lombalgia, também apareceu no campo em boa hora, já que Cássio, suspenso pelo 3º cartão, é desfalque certo para o jogo de sábado contra o Botafogo na Arena. Outro suspenso é Danilo Avelar, que dará lugar a Carlos Augusto na lateral esquerda. Na direita, Wagner volta a ficar à disposição após cumprir suspensão contra o Internacional. O treino de hoje já não teve a presença do zagueiro Henrique, que não é mais jogador do Corinthians. O atleta de 32 anos já viajou para realizar exames médicos no Al Ittihad Kalba dos Emirados Árabes. Se um zagueiro sai, um outro velho conhecido está na área. Léo Santos, que chegou a ser emprestado ao Fluminense, já trabalha por aqui há algum tempo. O jogador está em fase final de recuperação de uma cirurgia no joelho. E falando em mercado da bola, Pedrinho, xodó da torcida, e hoje titular absoluto da equipe, foi o escolhido do dia para a entrevista coletiva. E não escapou de perguntas relacionadas às sondagens que tem recebido do futebol europeu, de clubes como o Borussia Dortmund da Alemanha. Eu não cheguei nem a saber sobre valores, essas coisas de proposta, nem cheguei também a conversar sobre isso com o meu empresário. Eu acho que o que eu vi foi pela internet, essas coisas que acaba aparecendo, a gente acaba vendo. Eu acho que pelo fato de a gente estar jogando, estar tendo a oportunidade de atuar, o desejo aumenta ainda mais de poder ficar, porque sabe que a gente pode ajudar ainda mais a equipe. Garoto esperto, liso no campo e nas respostas. Acho que todo jogador sonha em poder sair para poder estar jogando na Europa, em um clube grande, como é o Corinthians. Em relação a escolhas, eu acho que eu nunca tive escolhas na minha vida. Eu sempre coloquei na mão de Deus aquilo que Ele tem de melhor para mim. Nem no videogame? Que clube que você escolhe ali no jogo? Cara, para ser sincero, eu sou muito aleatório. Eu escolho, não gosto de jogar com o mesmo time sempre escolho um time de cada país, então sou um pouco aleatório. Emílio, ficou a palavra. Você acha que o Pedrinho, se por um acaso ele fosse para a Alemanha, daria certo? Vai ter que fazer um fortalecimento muscular ali para poder tomar umas bombas, né? Aliás, todos os grandes jogadores, você não precisou disso, né? Mas Ronaldinho teve que fazer fortalecimento, os dois Ronaldinhos, tanto o Fenômeno como o Gaúcho. O Kaká, lembra? Kaká, né? O Neymar também mudou bastante o corpo dele, assim. Mudou ele era bem mais também. magrinho, agora ele tem um tamanho. Não ficou igual o Ronaldo, nem igual o Kaká. O Kaká cresceu muito o tamanho dele. Faz parte, né, do jogo. Agora o Pedrinho, ele tem que aproveitar. Acho que antes de pensar em ir para a Europa mesmo, o Pedrinho precisa se consolidar como titular. Se firmar como titular do Corinthians. O Pedrinho, ele é um ótimo jogador, bate bem de fora da área, ele é criativo pelo meio, ele costuma ser, pelos lados, eu nem sou tão fã dele quanto sou pelo meio, mas também costuma ser um jogador um pouco mais agudo e tal, mas falta regularidade. Eu acho que o Pedrinho, ele pode ser mais decisivo numa temporada, por exemplo. Ele não conseguiu ainda alcançar aquele status de ídolo, sabe? Que outros jogadores no passado conseguiram, como o Gil, que foi prata da casa, o próprio Edu Gaspar, que não era outra função, me fugiu o nome do menino que foi para a Ucrânia, o Dentinho, sabe? O próprio Malcom, que rapidamente passou do time, mas Pedrinho falta isso, falta... Sabe? Acho que consistência. Se o Carille der uma sequência de jogos para ele como titular, pelo meio... Ele vai ganhar confiança. E aí ele pode crescer muito mais. Olha, e o palco desse jogo do Corinthians contra o Botafogo tem tirado o sono da diretoria corintiana. A dívida contraída para a construção do estádio em Itaquera é gigantesca e levou o presidente André Sanches a realizar uma reunião com a Odebrecht para renegociar esse valor. A diretoria corintiana anunciou que chegou a um acordo, mas a construtora nega e fala apenas em conversas construtivas.
A construção da Arena Corinthians representa um marco para o torcedor alvinegro. O sonho realizado da casa própria emocionou corintianos, acabou com provocações dos rivais, mas também colocou o clube em um importante e pesado compromisso financeiro. Desde sua inauguração em 2014, a dívida da Arena de Itaquera é apontada muitas vezes como um problema quase sem solução, impagável, principalmente diante da recessão econômica do país. Exatamente por causa desse cenário tenebroso é que o resultado da última reunião do Conselho Deliberativo do clube, que aconteceu no fim da noite dessa segunda, foi tão comemorado pelos corintianos. No encontro convocado de maneira extraordinária pelos grupos de oposição, o presidente André Sanches revelou que o Corinthians chegou a um acordo de abatimento de parte da dívida com a Odebrecht. Inicialmente, a construtora entendia que o Corinthians devia 1 bilhão e 30 mil reais. O clube, que nunca reconheceu esse valor, ofereceu o repasse dos certificados de incentivo ao desenvolvimento emitidos pela prefeitura e cobrou todos os compromissos não cumpridos pelo Odebrecht na obra. A conta caiu para 160 milhões, uma redução de 85%. O Corinthians só deve se pronunciar em caráter oficial quando o acordo estiver homologado. Após isso, mais do que nunca as atenções estarão voltadas para a outra ponta do negócio, o empréstimo feito junto ao BNDES por meio da Caixa Econômica Federal. Também na reunião de segunda, Andrés admitiu que ainda falta pagar 470 milhões ao banco. As parcelas de até 6 milhões ao mês estão em dia. Graças às receitas que a própria Arena produz, cerca de 170 milhões já foram pagos. Enquanto isso, a venda do name right, apesar de atrasada, segue como prioridade. A intenção do Corinthians é que uma empresa adquira o nome do estádio e essa receita seja usada para quitar a dívida com a Caixa. Ou seja, o novo trato com o Odebrecht reduzirá a dívida total da Arena para aproximadamente 630 milhões, ainda sem contar com um parceiro para o name right. É o Corinthians encontrando soluções até então improváveis e estreitando cada vez mais a ligação da Fiel com sua moderna casa em Itaquera. Bom, Celso, sabe que eu não consigo entender? É que o Corinthians, todo jogo é no mínimo 40 mil pessoas, certo? E a renda é acima de 1 milhão, todo jogo. Quer dizer, pelo menos uma vez por semana entra esse dinheiro no caixa do Corinthians. E não consegue pagar dívida? Não. Esse dinheiro que entra, ele vai para um fundo, que é justamente por pagamento da dívida. O que é insustentável realmente é esse valor de 1 bilhão de reais, que aí você pega e você negocia. Como é que fica essa situação? Eu estava conversando com o Salazar, a questão é a seguinte: o Corinthians ele repassou um certificado que ele ganhou da prefeitura de apoio, incentivo ao desenvolvimento. Esse certificado estava em torno de 400 milhões de reais. Era um apoio, né, do governamental para que o estádio pudesse ser construído para a abertura da Copa do Mundo em São Paulo. O que o Corinthians fez? Ele repassou esse certificado para o Odebrecht. Esse valor? Terceirizou, né? Na verdade são títulos. Tá. Então esse certificado serve para o Odebrecht captar esse dinheiro. Tá. Então, em vez de o Corinthians correr atrás, né, desses 400 milhões, a Odebrecht agora vai correr. Tá. É como se tivesse repassado uma dívida. Aí que entra, né, o BNDES? O BNDES é outra coisa. Então, isso faz parte do acordo. Por isso que baixou para 160 milhões a dívida com a... 85%. E o Corinthians ainda tem a possibilidade dos naming rights, que virou até motivo de chacota, porque faz pelo menos 5 anos que o Andrés fala dos tais naming rights. Mas se o Corinthians conseguir vender, são 300 milhões. Então ele já bate bem a dívida do estádio e ele fica com praticamente a casa dele quitada.